remédios não vitais, vitaminas, por exemplo. Isso pode não ser o mínimo existencial. Se no direito à educação ultrapassa-se o direito ao ensino fundamental e se vá aquela regra que diz que progressivamente o Estado deve fornecer ensino gratuito fora mesmo do ensino fundamental, isso pode não ser o mínimo existencial. E ficou muito claro em outro julgado do Supremo Tribunal Federal, dessa vez em recurso extraordinário, que quando se trata de mínimo existencial, pode não se exigir a reserva do possível, a existência de dinheiro. Eu vou dar as duas decisões para que possam procurá-las e se aprofundar. A primeira decisão que fixa os requisitos está na ação de descumprimento de preceito fundamental número 45/9, publicado na revista, na LTJ 175.212. O acórdão que afirma, pelo mesmo relator, que quando se trata de mínimo existencial, não é necessário que haja reserva do possível, o Estado tem que arrumar o dinheiro de qualquer maneira, está no recurso extraordinário 482-611 de Santa Catarina, julgado a 23 de março de 2010. Tratava-se, para que os senhores tenham uma ideia, de crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. E do fato de que o município de Florianópolis não estava implementando um programa do próprio executivo, configurando-se, no caso, típica omissão inconstitucional, e onde se diz que o poder público, em casos de mínimo existencial como esse, não pode sequer invocar a cláusula da reserva do possível. Mas como chegar aos tribunais para que se obtenha uma intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas? Em primeiro lugar, nós temos as ações constitucionais. Ação de descumprimento de preceito fundamental, o mandado de injunção, ação declaratória de constitucionalidade por omissão. Mas, além dos remédios constitucionais, nós podemos pedir ao juiz da jurisdição ordinária que controle e intervenha em políticas públicas, como tem sido feito constantemente hoje em dia. A via mais adequada para pedir a implementação ou a correção de políticas públicas são as ações civis públicas ou os mandatos de segurança coletivos, processos coletivos, que visam efetivamente a beneficiar toda a coletividade. Mas se esta é a sede mais adequada
para um pedido de intervenção do juiz em políticas públicas, nós não podemos esquecer que existem ações individuais com efeitos coletivos, que também constituem uma via adequada. Por exemplo, se uma pessoa pede benefício próprio, a inclusão na lista do SUS de um remédio que lá não consta como sendo disponível gratuitamente à coletividade, e se o juiz atende a esse meu pedido, determinando que na lista do SUS se inclua esse remédio, todos aqueles que vão necessitar do remédio serão beneficiados e não apenas eu. E as ações exclusivamente individuais? Há muitas ações como estas, exatamente no campo da saúde, em que o doente pede para si um remédio, uma cirurgia no exterior, a importação de um medicamento que não existe no Brasil, e obtém, de regra, esse medicamento, essa cirurgia, essa importação só para si. Com essa técnica, nós não estamos corrigindo políticas públicas, porque a política pública é sempre dirigida à coletividade. E um dos princípios da política pública, qualquer política pública, é de atender o maior número possível de pessoas com os mesmos recursos. Quando o juiz concede um remédio importado a um doente, ele está afetando o orçamento destinado à política pública de saúde. O mesmo acontece nas outras hipóteses, nos outros exemplos que eu dei. Então, atender pedidos individuais, primeiro, não configura política pública. Segundo, o juiz deveria verificar se de qualquer maneira se trata de uma posição razoável, porque às vezes esse remédio pode estar em fase experimental, às vezes esse remédio pode sequer constar das listas de remédios permitidos no Brasil. Às vezes essa cirurgia pode ser de alto risco. E certamente não haverá reserva do possível. Agora, se esta é a consequência negativa do atendimento de pedidos individuais ligados, de alguma maneira, a políticas públicas, não se pode desconhecer que essas ações individuais também podem ter efeitos positivos. Assim aconteceu no Brasil com o coquetel para